Então, por acaso nós falamos sobre Maria essa semana, porque estudando o livro dos médiuns, Kardec fez uma citação sobre uma aparição que teve na França naquela época, e dessa aparição lá no monte de Les Sallettes, e aí ficou então Notre Dame de Les Sallettes, né, ou Nossa Dama de Sallettes, Nossa Senhora de Sallettes, e ele falava, né, que independente de quem era o espírito que se manifestava, independente da sua identidade, independente da sua mensagem, o que ele tratava era exatamente isso, porque na França houve um grande burburinho por causa daquela aparição, e aí então as pessoas ficavam falando, será que isso é uma ilusão, será que isso era real? E ele então trouxe para nós, no maravilhoso sobrenatural, lá nas noções preliminares do livro dos médiuns, falando que da possibilidade de que era possível essa aparição pelos fenômenos que aconteceram. E por coincidência, eu tinha aqui já em mãos para assistir O Mistério de Fátima, um filme da década de 70, que eu me lembro de ter assistido quando eu era criança. Eu devia ter ele por volta dos meus 7, 8 anos, então já vai bastante tempo. E eu tinha assim uma leve imagem, né, na mente assim, de alguns flashes do filme, que era uma época de feriado de Nossa Senhora, 12 de outubro, e a aparição de Fátima foi 13 de outubro, isso em 1917. E aí então eu assisti esse filme. Falei, bom, deixa eu ver de novo, né, porque é sempre legal a gente voltar um pouquinho no tempo e ver de que modo que esses fenômenos acontecem, né? Por um lado para matar a saudade, por outro para poder fazer um estudo de tudo aquilo que aconteceu naquele período, da credibilidade, da descrença, das críticas, das agressões, da aceitação das pessoas que estavam à volta. E aí então, fazendo um estudo, a gente fez uma análise de todas as aparições que Maria teve durante toda a sua história, desde do ano de 60 depois de Cristo até os tempos atuais. E aí, então, nessas aparições, todo o impacto que ela provocou naqueles que são fiéis àquela crença e naqueles que souberam apreciar esse fenômeno. Mas, independente da visão técnica que a gente tem dessa aparição de Maria, é importante a gente observar a grandiosidade do trabalho que ela realiza junto àqueles que são fiéis à sua mensagem, àquilo que ela representa. Então, não apenas ela, né, mas todos os espíritos que trabalham junto a ela, também aprendendo com a sua mensagem, seguindo as suas orientações, fortalecendo a sua crença. Então, ela e mais tantos outros, né, que são anônimos para nós, mas que para aqueles que são fiéis são todos muito fervorosos, né, nessa crença, é um trabalho magnífico, que a gente não tem ainda condições de dimensionar da nossa perspectiva. A gente simplesmente vê uma aparição e tudo mais. Mas o planejamento para aquilo acontecer, o objetivo daquilo acontecer e o que vem depois como consequência daquela aparição é algo que realmente muda a vida das pessoas, né? E somente um espírito de uma grande envergadura, de um grande brilho é capaz de proporcionar. Então muitas vezes a gente olha com certo preconceito, né? Porque Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, aquela coisa toda. Independente disso, a gente pensa como um espírito trabalhador, um espírito sábio, um espírito amoroso. E aí então a gente se sente realmente envolvido, né, por essa força que ela demonstra por todos nós, né, para todos nós. E quase todas as aparições, achei engraçado, né, que ora fala em português, ora em espanhol, muitas coincidências, né? O espírito fala na linguagem que as pessoas entendem, né? Esse é que é o mais importante, fala na linguagem do pensamento, e muitas vezes a gente fica, né, ela falou em espanhol comigo, na verdade ela falou com o seu pensamento e você não se deu conta. Né? Então isso é muito bacana da gente ver, assim, estudar todos esses espíritos, assim, o trabalho que eles realizam, né? Muito legal. Bom dia, pessoal que chegou. Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui então o nosso trabalho no nosso livro Vinha de Luz. Nós estamos, né, grande abraço, Celso. Nós estamos no texto de número 143, Cartas Espirituais, que é um texto que eu gostei muito da forma como ele, da informação que ele nos passa, porque é algo realmente que para nós acaba não sendo percebido. A gente não dá muito valor para essa situação.
Então chama-se Cartas Espirituais, e Emmanuel começa selecionando para nós aqui um trecho da Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, em que ele diz o seguinte: E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei também que o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Né, uma mensagem de Paulo. E aí, então, quando se fala em epístola, primeiro é importante a gente entender qual é o objetivo, o significado da epístola. A gente naturalmente vai para o dicionário, porque não adianta a gente querer inventar a roda para alguma coisa que já foi bem explicado. Então, epístola significa um texto escrito em forma de carta, para ser correspondido a uma ou várias pessoas, mas se distinguindo desta por expressar opiniões, manifestos e discussões para além de questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários, sem, porém, deixar o estilo coloquial, que combina paixões subjetivas e apelos intersubjetivos com o debate de temas abrangentes e abstratos. As epístolas reunidas de um autor podem vir a ser publicadas devido ao seu interesse público, literário, institucional ou documental. Então, epístola não é uma palavra necessariamente religiosa. Ela é o estilo literário com que ela é escrita. E desde a época de Roma, ela já vinha sendo escrita. Né? A literatura latina traz para nós várias cartas que foram publicadas por Horácio, por Sêneca, por Cícero e tantos outros também. Mas ela mais se destacou junto ao meio cristão, onde Paulo, né, a gente chama de epístolas paulinas, são as cartas que Paulo escreveu, se correspondendo com as várias comunidades que ele visitou, levando a mensagem, né, cristã, levando os seus ensinamentos. Então ele ia, levava a sua mensagem. A gente lembra que Paulo de Tarso era chamado apóstolo dos gentios, e os gentios eram todos aqueles que não eram considerados cristãos, ou pagãos, para quem quiser, né, numa terminologia mais atual. E aí então, para aqueles que não eram cristãos, ele levava essa mensagem, sem fazer proselitismo, mas ele simplesmente levava para divulgar. E as pessoas se interessavam por essa mensagem, se interessavam por aqueles valores, por aqueles princípios. E aí então formavam as pequenas comunidades nas grandes cidades onde ele visitava. E aí então elas ficavam praticando aquilo que os ensinamentos demonstravam, mas era necessário que houvesse um contato com aqueles que estavam mais próximo daquelas lições. Paulo, né, sendo ali um aprendiz direto de Jesus, embora Jesus já estivesse desencarnado, a gente lembra, né, claramente a passagem das portas de Damasco, onde Paulo de Tarso se converteu tendo uma visão de Jesus. E aí então ele levava essa mensagem. Então ele mantinha contato com essas comunidades, escrevendo, né, bom trabalho aí, Lu, bom dia pessoal que chegou, escrevendo, conversando com eles. Para quem lê, para quem gosta de uma boa leitura, ler as cartas de Paulo é para nós um grande aprendizado, não apenas pelo conteúdo doutrinário, mas pela forma como ele se expressava, o carinho com que ele tratava as pessoas, as opiniões que ele demonstrava em cada uma das situações, fortalecendo, estimulando, encorajando as pessoas a enfrentarem tantas e tantas situações que eles acabavam se deparando. E aí então enviavam cartas aos romanos, aos coríntios, gálatas, efésios, filipenses, colossenses, tessalonicenses. Temos Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus também, e algumas cartas anônimas que não foram correspondidas, e sempre com conteúdo de encorajamento, sempre com conteúdo de enobrecimento daquela comunidade, e também de fazer com que aquela fé que começava a brotar no coração daquelas pessoas se incendiasse cada vez mais, para que eles mantivessem aquela convicção. E aí então Emmanuel separou para nós esse trechinho, quando ele fala exatamente isso. Vou ler mais uma vez para a gente poder captar um pouquinho a essência do que Emmanuel deseja dizer para nós. Ele disse: quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, as comunicações que existia
que existiam entre eles, era importante que ela fosse divulgada, porque a mesma mensagem que foi dita por um determinado grupo sobre determinada lição, essa mesma lição poderia ser também aproveitada por outros grupos, embora não fosse falado diretamente com eles. Então, assim, essa comunicação não chegou para nós, então não é do nosso interesse. Só que pelo objetivo e pelo conteúdo moral e instrutivo que essas cartas apresentavam, elas eram fundamentais para que todos eles aprendessem da mesma forma e que para que eles se desenvolvessem também na mesma intensidade. E aí então Emmanuel aproveita essa citação para falar sobre as cartas espirituais. Porque aí então, falando desse assunto, o meio espírita está cheio. Basta a gente ver as comunicações que chegam dentro dos centros espíritas, apenas para eles. Então, um mentor espiritual, como acontece, né? Vamos falar de uma forma mais prática. A gente vê, por exemplo, a mensagem que chega sempre no Centro Espírita Leon Denis, que é transmitido aqui no Pautalk. Para quem não conhece, né? O Centro Espírita Leon Denis fica no Rio de Janeiro. E todos os dias, né, ou praticamente todos os dias, nós temos ali estudos que são transmitidos aqui no Pautalk, lá na Sala Espiritismo Net Brasil. E em especial, às quartas-feiras, no último trabalho às 19h30, e aos sábados, no último trabalho às 19 horas, depois das palestras que são feitas, um médium que trabalha ali no grupo de estudos oferece-se, né, como veículo de comunicação para os orientadores da casa, através da psicofonia, trazendo uma mensagem de fortalecimento, de esclarecimento para aquele público. E aí então vem para nós, aqui do Pautalk também, que eventualmente a gente acaba escutando. Então a gente pensa assim, aquela mensagem, aquele espírito, ele falou exclusivamente para aquele centro, para aquelas pessoas, ou aquela mensagem também teria utilidade para outros grupos de estudos? E aí, obviamente, a gente pensa com bastante facilidade que para qualquer comunidade, né, exatamente, Wagner, para quem ouvir, para qualquer comunidade, para qualquer grupo de estudos, para qualquer grupo de praticantes da doutrina que nós abraçamos, aquela mensagem é edificante. Então nós temos ali as mensagens que são transmitidas especificamente para um médium, e ele diz assim, bom, essa mensagem é para mim. Naturalmente, se ela vier com detalhes pessoais, é exclusivamente para ele. Mas, de um modo geral, as mensagens, quando chega para um médium, ela vem para o médium, não vem para a pessoa. Não vem para o Zé, para o João, para a Maria. Vem para o médium. E se ela vem para o médium, ela serve para qualquer médium. Então qualquer médium que fizer a leitura daquele texto vai receber a orientação. Se ele já pratica aquilo que foi dito, ótimo, ele se fortalece. Se não pratica, ele se renova. Se por acaso vem para um determinado grupo de trabalho, falando sobre conflitos internos, nós sabemos que isso acontece com bastante frequência, atritos de personalidade entre os grupos de uma casa espírita, de médiums, de estudantes, ou de orientadores, de dirigentes, seja lá como for. Se nós pegarmos essa mensagem e levarmos para outros grupos de médiums, de trabalhadores, de orientadores, de dirigentes, vai ter o mesmo efeito, porque não se fala de uma forma pessoal, se fala de uma forma geral. Se por acaso eu falo diretamente para um centro espírita inteiro, da mesma forma também para qualquer centro espírita isso vai valer. Se fala para as pessoas, para uma sociedade, para um país, para um planeta, serve para qualquer pessoa. Só que muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente aproveita apenas aquilo que tem o nosso nome no destinatário. Já que ele falou para mim, então eu vou ouvir. Já que ele falou para outras pessoas, então não tem problema. Eu não tenho aquele problema mesmo, então não me interessa aquele problema. Então, na verdade, a orientação que ele nos passa aqui é exatamente isso. Aquilo que o mundo espiritual oferece para nós como orientação é generalizado. A lição que serve para mim é a lição que serve para vocês. A lição que serve para cada um de vocês é a lição que também eu posso aproveitar. Em qualquer tipo de assunto. Num assunto que diz respeito a dificuldades, a atritos, a sofrimentos, a perdas, a renovação de caráter, seja lá como for. A gente aprende fortalecendo aquilo que já existe e aprende reformulando aquilo que nós ainda não entendemos. O Wagner colocou para nós, outro dia estava no CELD, e um companheiro ao meu lado, após a mensagem, disse, essa mensagem foi diretamente para mim. E eu disse, e esse povo todo que está aqui no salão, né? Daqui a pouco o pessoal está se estapeando, né, Wagner? Não, é para mim, não, é para mim primeiro. Não, isso aqui é específico para mim, na verdade é para todo mundo. O Brás colocou, um grupo mediúnico perfeito teria de ser amigos, irmãos, confidentes, e se entreolhar com muita simpatia, ou seja, não é aqui nesse mundo ainda, né, Brás? O grupo mediúnico perfeito existe em outros grupos.
porque infelizmente a gente tem ainda a vaidade, tem ainda o ciúme, né? Tem a inveja, tem ali as críticas, que é natural da nossa personalidade como seres humanos no mundo de provas e expiações como esse. Né? Então aqui, bom dia professor, bom dia pessoal que chegou. Então Emmanuel diz o seguinte para nós, olha só que bacana, e inclusive a gente aproveita o gancho, falando exatamente daquilo que o Brás comentou no início, falando de Maria, como sendo um espírito de grande envergadura, de grande quilate, que trabalha junto à humanidade trazendo a sua mensagem. A gente pensa assim, mas Maria apareceu naquele vale, apareceu naquela cova, apareceu naquela montanha e falou para aqueles católicos e só. Não interessa mais falar para nós porque nós somos espíritas. Mas ela fala de amor, ela fala de esperança, ela fala de coragem. Será que a mesma mensagem também não serve para todos nós? Será que se nós pegarmos, por exemplo, uma mensagem de Francisco de Assis, ele é um santo católico, ele não é espírita, mas ele falou para aquelas pessoas que praticam, que estão naquela igreja, mas será que eu, como indivíduo, que aprendo sobre valores, que me espiritualizo, que me fortaleço, aquela mensagem também não teria utilidade para mim? Então, de alguma forma, a gente utiliza de um certo preconceito para selecionar aquilo que interessa e aquilo que não interessa. E Kardec ele faz uma observação para todos nós, faz uma observação lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: o estudo dos Evangelhos de Jesus não tem o objetivo de analisar fatos, de analisar lugares, de analisar história. O objetivo é analisar os ensinamentos. Então, de todas as mensagens que chegam para nós, elas têm esse objetivo de nos trazer um fundo moral para que a gente possa, mais uma vez, insistindo, fortalecer aquilo que nós já praticamos ou reformular aquilo que nós ainda não entendemos. Então os ensinamentos chegam para nós em todas as línguas, em todos os lugares, em todos os tempos, mas nós muitas vezes não nos preocupamos em olhar à nossa volta. Porque a gente quer que uma mensagem seja personalizada. A gente quer que alguém venha, segure em nossas mãos, olhe nos nossos olhos e diga assim: meu filho, minha filha, é assim, assim, assim. Você tem que deixar de ser egoísta. Você tem que parar de provocar sofrimento em você mesmo. Você tem que mudar a sua postura. Você tem que valorizar outras coisas. E aí então ele vai embora, a gente fala, agora ele falou comigo. Mas anteriormente, numa semana anterior, eu abri por acaso um livro que eu tinha na minha prateleira. Eu já ia falar geladeira, não sei porquê. Mas se você falar geladeira, vocês me corrijam que alguma coisa está errada. Então eu pego na minha prateleira aqui, na minha biblioteca, mini biblioteca, pego um livro, eu abro um texto que fala de egoísmo, um texto que fala sobre mudança de caráter, um texto que fala sobre reformulação de valores. E eu falo, que interessante essa mensagem. Fecho o livro, ponho de volta e fico por isso mesmo. Mas sendo que, na verdade, as portas do mundo espiritual, como diz Emmanuel aqui na primeira frase, o correio do céu nunca se interrompeu. Nunca. Se eu pegar um livro budista, eu vou encontrar ali ensinamentos preciosíssimos de fundo moral. Se eu pegar o Alcorão, um livro islâmico, vou encontrar ensinamentos profundos sobre o amor, sobre a verdade, sobre a fraternidade, sobre a caridade. Se eu pegar Seishonoye, que todo mundo gosta de ouvir, ou alguém já participou e tudo mais, a gente sempre vê as mensagens muito bonitas, aquelas mensagens de calendário. Aqui na minha casa tem, minha mãe gosta. Então você vai ali na cozinha, de repente você olha na parede, tem ali aquela folhinha de calendário que tem uma mensagem bonita. Aí eu olho com indiferença e falo assim, a mensagem está dizendo assim, né, o amor é a chave que transforma o mundo. Aí eu olho e falo, que interessante. Mas acontece que não tinha nenhum espírito que eu conhecia, não era para mim, então eu não dou nenhum valor. Então, na verdade, a gente acaba ignorando aquilo que é extremamente valoroso para todos nós. A Márcia colocou para nós aqui, minha filha disse que, mãe, hoje aqui no céu de só tomei na cara, né? Pois é, na verdade, né? Porque quando a gente apanha muito, Márcia, é porque a gente tem tem um trabalho muito profundo a ser realizado. Porque não é possível, toda chamada de atenção é comigo. É aquele aluno na sala de aula que o professor fica o tempo todo chamando o nome dele. Ele já se destaca pelo problema que ele oferece. E de repente tem aquele discreto no cantinho que faz a sua lição no período certo. É aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe a hora de falar, é aquele que é dedicado. Então o professor ele se destaca pela eficiência, o outro se destaca pela falha. Quando nós começamos a nos destacar pela falha, é porque tem muita coisa errada. Porque aí é a dificuldade que a gente enfrenta sempre. A Mari colocou para nós, eu gosto muito das palestras do Padre Fábio de Mello. E é independente da minha crença espírita. Exatamente, quando se fala de a linguagem universal, a linguagem do amor, e a linguagem do amor ela se divide em muitos setores: o amor perdão, o amor caridade, o amor paciência, o amor amizade, o amor coragem, o amor verdade. Então a mensagem de amor ela pode ser dita em qualquer língua.
em qualquer doutrina. E nós podemos aprender com quem quer que seja. Certa vez foi num casamento católico, prestigiar ali o matrimônio, né, a celebração do matrimônio de um amigo, e durante a mensagem, o sermão que normalmente se faz, os padres fazem, né, durante a cerimônia, eu parei assim e falei assim, há muito tempo eu não ouvi uma mensagem como aquela, nem mesmo entre os espíritas. Embora tenha falado com alguns detalhes, com alguns ingredientes específicos daquela doutrina, daquela escola, a mensagem, de um modo geral, ela foi belíssima. Porque percebi que as pessoas não se mexiam na cadeira. Normalmente, quando você começa a se mexer muito na cadeira de um casamento, reparar na roupa das pessoas, é porque sua cabeça está voando. Naquele momento, as pessoas ficavam todas vidradas e olhando o que ele falava. Significa o quê? Que ele conseguiu chegar no coração das pessoas com uma mensagem que é universal. Todos conseguiram entender. Então, na verdade, não importa quem fala. Importa como fala e sobre o que fala. E é dali que a gente tem que tirar esse proveito. Porque todos nós temos ali a inspiração do mundo espiritual, principalmente no momento em que nós temos a oportunidade de realizar um grande trabalho. Então os padres, os sacerdotes, os palestrantes, seja quem for, no momento em que eles devem transmitir uma mensagem e a espiritualidade percebe que essa é uma oportunidade preciosa de levar uma mensagem edificante para todos os ouvintes, para todos os participantes, ali estarão presentes os espíritos para darem esse apoio. E aí então eles falam naquela linguagem para que todos ouçam. Só que muitas vezes a gente fala, eu vou ficar ouvindo um padre ficar falando? Não tenho paciência para isso. Eu vou naquele lugar ouvir um pastor ficar dando aquele sermão chato? Não tenho paciência para isso. Muitas vezes ele fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. O Elcio colocou vibro quando ouço o Padre Marcelo, um grande médium de psicofonia, né? Fala com sabedoria, fala com conhecimento, estudioso, como sempre foi. O Brás colocou, codificação veio quase todos por espíritos que eram santos católicos. E às vezes muitos espíritas nem percebem, né? É um preconceito, né, Brás? Porque se nós observarmos assim, quais são os espíritos espíritas que escreveram para nós, que participaram da codificação? Nenhum, porque naquela época a doutrina espírita não tinha sido codificada, pelo menos para nós que estamos encarnados. Então ali nós tínhamos filósofos, santos, pessoas comuns, de qualquer religião que fosse, o muçulmano, o judeu, o hindu, vinha trazer a sua mensagem, falava e tudo mais. Aí então a gente fala assim, nossa, isso aqui para nós, vai com Deus, Miriam, isso aqui para nós é uma preciosidade do espiritismo, feito por espíritos, que é ex-ateu também, inclusive, feito por espíritos que não eram espíritas. Então, na verdade, nós temos o que ali? É o mundo espiritual que vem participar, que vem trazer os seus ensinamentos para todos nós, e nós temos que saber aproveitar daquilo que veio, daquilo que vem e daquilo que virá também. Vamos então aqui ao nosso texto, que é um texto muito interessante de Emmanuel. Ele diz o seguinte: o correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhes apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas, e na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem as advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários, para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Saibamos distinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos.
quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia, com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Então, assim, eu achei muito legal essa colocação dele, porque há muito tempo que eu não via uma chamada de atenção naquilo que diz respeito às nossas práticas ou aos nossos hábitos de estudos. Porque a gente tem realmente essa necessidade. Nós observamos isso nos atendimentos específicos que são feitos nas casas espíritas, no atendimento fraterno, no trabalho que nós realizamos aqui na internet também, do atendimento fraterno. Percebemos que os mesmos assuntos se repetem com pessoas diferentes. Mais ou menos aquela história, família é tudo igual, só muda de endereço, se o assunto for um assunto familiar. Então, se eu pegar uma situação, uma mensagem que trata desse assunto e apresentar para um grupo familiar, eles vão fazer a leitura e vão dizer assim, interessante, né? Uma pena que tem pessoas que passam por isso. Só que essa mensagem veio para aquela pessoa que veio pedir isso daqui. Não veio para mim. Então isso não tem problema, isso não serve. Na verdade, ele trata de família. Ele não trata daquela pessoa. Mais uma vez nós falamos, grande parte das situações elas são genéricas. Poucas são aquelas individuais. Se nós começarmos aqui a desfiar os nossos rosários de sofrimento, cada um contando a sua história, cada um falando das suas lamentações e tudo mais, nós vamos perceber que grande parte dos assuntos que forem tratados são assuntos comuns. Assuntos que todos nós de alguma forma participamos. Assuntos que de alguma forma nós também vivenciamos. Então o ensinamento que foi trazido para mim pode ser um ensinamento que foi trazido para o outro. Aquilo que foi dito especificamente para mim pode ser também dito para outra pessoa. A mensagem que por acaso eu abri num livro que foi publicado para trazer uma mensagem genérica, essa mesma mensagem serve para todas as pessoas. Daí então nós vemos a grande participação do mundo espiritual na publicação de mensagens que infelizmente são muito pouco valorizadas. Se nós pegarmos assim livros de mensagens de um fundo mais moral, de um fundo mais evangélico, pegamos mensagens técnicas que falam de grandes descobertas, que falam de técnicas novas, vai despertar um certo interesse. Mensagem de curiosidades do mundo espiritual desperta outro interesse. Nós vamos perceber que essas mensagens, que são aquelas mensagens mais evangélicas, aquelas mensagens de fundo moral, são as menos valorizadas. Porque as pessoas querem coisas novas. E está tão banal, entre aspas, dentro dessa banalidade, ficou tão banal falar de amor, de paciência, de coragem, que as pessoas não dão mais atenção. Porque a gente pega um livro, fala de amor, pega outro livro, fala de amor, outro livro fala de amor, eu falo, mas de novo esse livro falando de amor? Não aguento mais falar desse assunto. Só que não aguenta mais falar do assunto, mas também não se preocupou em praticar. Porque esses assuntos serão modificados a partir do momento em que nós modificarmos também as nossas condutas diante dessas situações do nosso cotidiano. Então pegamos aqui, o livro que a gente está estudando hoje, Vinha de Luz, depois tem Fonte Viva, só de Chico Xavier tem uma leva significativa. Os espíritos falando dos mesmos assuntos de forma diferente. Só que cada detalhe de uma mensagem, ela pode ser adaptada na minha realidade, naquilo que eu preciso ouvir. Então vem um espírito comum, traz ali um livro de inspiração, a gente chama de livros de inspiração, né? Aqueles que a gente abre casualmente, uma mensagem de apenas uma página, a gente faz a leitura, balança a cabeça e fala, que legal. Agora, se eu pegar essa mesma mensagem e um espírito vier para mim, André, dizer assim, caro filho André, e ele cola a mensagem e fala, nossa, ele falou isso para mim. Eu precisava ouvir isso. Mas na verdade aquela mensagem já tinha sido dita N vezes em outras obras que eu já passei tantas vezes e eu não dei o valor. Então, na verdade, é como se a gente quisesse especificamente que eles nos dessem uma atenção especial, para que a gente pudesse ouvir, para falar diretamente com a gente. Não temos a iniciativa de nós aprendermos com a experiência que vem sendo transmitida para todos nós. Observando a vivência das pessoas, observando seus erros, observando seus acertos, aprendendo ainda em busca do conhecimento que nós precisamos. Não precisam falar comigo aquilo que já está dito publicamente. Basta simplesmente que eu vá ao encontro daquilo que eu preciso. Mas como nós vivemos, infelizmente, um certo comodismo, e nós precisamos dessa atenção especial,
Eu preciso falar com alguém e, na verdade, a gente demonstra uma certa carência. E essa carência significa assim, eu preciso que alguém me dê atenção. E como nós percebemos que, infelizmente, o mundo hoje não tem essa facilidade de ter ali aquele monte de gente falando, estando à nossa disposição, de conversando diretamente, a gente acaba se sentindo um pouco isolado, um pouco sozinho. Mas basta que a gente pegue na nossa própria biblioteca, agora com a internet então nem se fala. Basta que eu coloque um tema, imagine o nome de um autor, que as mensagens vêm e encaixam perfeitamente nas nossas necessidades. Mas pelo fato da gente demonstrar aquela carência, a gente não dá o devido valor para aquilo que foi trazido. E olha que foi pensado profundamente, foi analisado, foi estudado, preparado com todo carinho para ser mandado para todos nós. E a gente infelizmente não consegue ainda dar o devido valor. O Brás colocou para nós, né, até o cômico Cornélio Pires nos passa cada um na sua linguagem, né, Brás? Temos aqueles que são mais cômicos, aqueles que são mais sérios, aqueles que são mais técnicos, cada um passando uma linguagem. Ou seja, temos ali mensagens para todos os gostos. Tem aquele que vem falar numa linguagem jovem, né? Espíritos jovens vêm conversar conosco, né? Ou com um pensamento jovem vem conversar conosco, trazendo ali numa linguagem acessível para todos nós. Algumas vezes a gente olha para a mensagem e fala assim, essa mensagem foi escrita de um jeito que não foi muito com a cara dela. Basta a gente procurar um outro espírito, não o outro autor. Porque quando a gente fala de autor, a gente coloca assim numa certa distância, porque ele escreveu de uma forma impessoal. Mas a gente pensa naquele amigo que escreveu aquela mensagem, porque ele nos trouxe aquilo que nós precisávamos naquele momento. A Márcia colocou para nós aqui, né, estou com uma irmã morrendo de câncer, né? E cada vez que eu faço o evangelho, ele fala comigo. Né? Nesse momento, Deus, a espiritualidade é perfeito, né? Pois é, muita força para vocês, né, Márcia? Muito esclarecimento, muita coragem para enfrentar essa dificuldade que vocês vivenciam hoje. Mas é a mesma coisa que a gente pensa assim, encaixando exatamente naquilo que você falou agora. Não foi necessário que alguém escrevesse o teu nome no cabeçalho de uma mensagem para dizer aquilo que você precisava ouvir. Quantas pessoas passam por essa mesma situação? Quantas pessoas vivem as mesmas dificuldades? Então, na verdade, as orientações, o estímulo, o encorajamento está à disposição de todos nós. Basta simplesmente que a gente abra o coração e leia aquilo que nós precisamos ouvir, porque ele foi dirigido para nós. Embora pareça impessoal, pelo fato de ter publicado num livro e todo mundo ter acesso, os Espíritos escreveram diretamente para nós, para cada um de nós. Para esse grupo incontável de espíritos encarnados e desencarnados que participam desse mundo de provas e expiações. Porque todos nós partilhamos, de alguma forma, dos mesmos problemas. Quem não tem problema financeiro? Quem não tem problema familiar? Quem não tem problema de saúde? Quem não tem problema de sentir aquele vazio que precisa ser preenchido? Todos nós, em maior ou menor intensidade, vivenciamos experiências dessa natureza. Daí então que os Espíritos trazem a mensagem exatamente à nossa medida, encaixado na nossa personalidade. Falam conosco como se estivessem olhando para todos nós, individualmente, embora trazido uma mensagem de uma forma coletiva. O Brás colocou, vi recentemente uma gravação psicofônica de Chico Xavier na Rede Amigo Espírita, e até assustei com tanta exatidão, né? Eles sabem de que eles estão falando. É como se todos os pais fossem dar conselho para os seus filhos. Qual conselho de pai não se encaixa em qualquer filho? Às vezes tem um filho que é mais rebelde, algum filho mais quieto, que basta acrescentar um pequeno detalhe ou outro que a gente vai encontrar ali a medida certa. Então conselho de pai, conselho de mãe, serve para qualquer filho, porque eles demonstram a mesma sabedoria, o mesmo entendimento, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Então a mensagem de uma mãe e de um pai serve para o filho de outra família. Por que isso tudo? Porque sabemos exatamente com quem estamos falando. E a mesma coisa também, Ashtar. Bom dia. Então temos ali, tudo serve para todos. Então tudo serve para todos. Então o alerta que Emmanuel traz para nós, já finalizando aqui o nosso estudo, ele diz exatamente assim. As cartas espirituais de hoje, mais uma vez, devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Não precisamos de uma consulta particular. Muitas vezes nós desejamos
mais uma vez, pela carência que nós trazemos. Nós precisamos de alguém que nos dê atenção. Viver no mundo como o nosso não é fácil pelas dificuldades que nós enfrentamos. E quando nós fazemos um estudo, alimentando uma expectativa de um mundo diferente, de um mundo melhor, nós precisamos de uma informação mais palpável, mais concreta, mais real, para termos certeza que é esse o futuro que nós esperamos. Daí então a vontade que nós temos de falar com esses amigos dessas esferas mais elevadas, que vêm falar diretamente conosco. Que vem dizendo assim que nós precisamos ouvir da boca deles aquilo que nós precisamos ouvir. Sendo que, na verdade, aquilo que eles falam, nós falamos, aquilo que eles falam para nós, serve para qualquer pessoa. Daí então, saibamos estudar. Porque não basta apenas a gente imaginar, assim, eu sou um estudante porque eu estudo aquele livro. Na verdade, nós somos estudantes nessa escola da vida. Embora seja uma frase talvez muito piegas, né? A escola da vida é o nosso planeta. Todos nós somos estudantes e precisamos aprender a estudar. Não basta apenas a gente se sentar, como acontece normalmente nos hábitos tradicionais das práticas religiosas, onde nós precisamos de alguém especial para nos falar. Então eu preciso ouvir isso de um sacerdote, de um líder religioso, eu preciso ouvir isso de um palestrante, e aí então eles vão repetir as mesmas coisas que eles já repetiram antes. Kardec tem uma experiência interessante, que já não é de cunho evangélico, mas é de cunho doutrinário, quando ele falava que publicou algumas obras com um resumo daquilo que perguntavam para ele o tempo todo. Então perguntavam o que era o espiritismo, como funcionava a comunicação com os espíritos, qual é a realidade do mundo espiritual, como é isso, como aquilo, e ele ficava respondendo o tempo todo as mesmas coisas, as mesmas perguntas. O que ele fez então? Fez ali a publicação de algumas obras com um resumo daquilo que perguntavam. As empresas hoje fazem a mesma coisa, os clientes perguntam as mesmas coisas, para as mesmas dificuldades. Criaram então o serviço de atendimento ao cliente, que você vai lá no site, clica na pergunta, dá a resposta do que você precisa, de tanto perguntarem as mesmas coisas. Hoje nós temos no mundo espiritual quantidades incontáveis de obras. Só mudam as capas dos livros, só mudam os amigos espirituais que nos escrevem, mas a mensagem continua a mesma. Então nós temos as respostas daquilo que nós precisamos. Basta que a gente tome iniciativa para estudar de um modo mais profundo, de um modo mais concentrado aquilo que nós precisamos fazer. Nós temos infelizmente o hábito de ler mensagens. Então a gente passa por uma dificuldade. O teor acaba sendo, é só uma linguagem, um detalhe que acaba mudando, né, Hermes? Então a gente pega, por exemplo, agora me fugiu o que eu ia falar. Assim, nós pegamos, por exemplo, um livro que foi publicado, guardamos ali na nossa bolsa, na nossa mochila, na nossa gaveta. Aí de repente a gente abre aleatoriamente aquela mensagem, lê, respira fundo, faz uma prece e está tudo certo. O consolo pode até ter chegado pela presença dos amigos espirituais. Mas infelizmente a instrução que poderia ter sido aproveitada acabou passando despercebida. Então, na verdade, quando a gente fizer a leitura de um texto como esse, que a gente leia com tranquilidade, que a gente leia com sabedoria, com concentração, que a gente analise cada frase, para que muitas dessas frases sejam para nós memorizadas, e lembrarmos assim que naquele momento aquela mensagem já dizia isso. Então eu posso continuar nesse mesmo caminho, porque eu sei que essa é a direção certa que eu me encontro. Então, aprendamos a estudar, aprendamos a valorizar tudo aquilo que vem para nós como mensagem, como orientação, como esclarecimento. A mesma coisa que aconteceu com Paulo nas suas comunicações através das epístolas, ele escrevia essas epístolas para a comunidade. E aí então imaginemos assim aquele cenário onde todos eles se sentavam no chão, em bancos, em cadeiras, em troncos de árvores, seja lá como for, todos se sentavam, e aí então alguém pegava e lia a mensagem que chegava de um local distante, de um amigo distante. E aí ele lia, as pessoas prestavam atenção, dizendo, essa mensagem foi para nós, como comunidade. E aí então Emmanuel orienta, como Paulo orientava também, pega essa mensagem, leva para a comunidade do lado. Faça a leitura, que as pessoas também vão entender como sendo para elas. Porque aí então todos nós crescemos uniformemente.
Eu aprendi a mesma coisa que todo mundo e todo mundo aprendeu a mesma coisa que eu. Então temos a oportunidade de crescermos juntos e seguirmos na mesma direção. Não esperemos o nosso nome no cabeçalho das comunicações. Os espíritos podem eventualmente nos dar uma atenção especial de acordo com a nossa necessidade. Mas todos nós somos especiais aqui nesse nosso mundo, daí então que eles dão atenção para todos nós. Essas mensagens hoje começam a ser traduzidas em idiomas diferentes para alcançar corações que passam pelas mesmas situações. É apenas uma questão de linguagem. A essência, o conteúdo, acaba sendo um conteúdo de domínio geral. A mensagem é sempre importante. Deixa eu ver aqui, você lembra do Chico que mandou recado a Nossa Senhora? Não lembro dessa passagem, Florzinha, se você puder depois contar pra gente. Ele respondeu, aquela mensagem tudo passa? Sim. Quer dizer, para ela e para todos nós, para todas as pessoas. Eu vou passar por Florzinha rapidinho para passar para nós esse trechinho e a gente já volta. Com você, Florzinha, vamos lá. Bom dia. O Chico Xavier, ele andava muito malzinho de saúde. Ele, assim, durante a reencarnação, ele teve vários episódios, de dificuldade do corpo material. E um dia ele estava assim muito triste, com muitas dores nos olhos e muita coisa, e ele pediu para o Emmanuel: Emmanuel, quando tu vires a Nossa Senhora, fala para ela de todas as dificuldades que eu estou passando. Pede para ela que me mande uma orientação. E aí se passou um tempo, quando Emmanuel apareceu, ele perguntou para o Emmanuel se ela tinha respondido, e ele disse que sim. Ela mandou te dizer de que tudo passa. Então, quando a gente ainda não é muito disciplinado, e isso eu falo em relação a mim e a todos, que aquele momento limite parece tão desesperador, parece que a gente já vai morrer de tanta dor moral. É verdade. Hermes, é verdade. Então, a gente tem que se lembrar exatamente disso, de que tudo passa na vida da gente. Mais cedo ou mais tarde, passa. Estou passando, Zé. Obrigado, Florzinha. Bom, não tem mensagem mais profunda do que essa, Uma simples frase traz para nós um conteúdo que serve para qualquer pessoa. E quando você falou assim que é indisciplinada, eu estava esperando você completar, Porque se você não dissesse que todos nós também somos, eu tomaria essa iniciativa e já diria também, eu também sou indisciplinado. Já estava escrevendo já. Você corrigiu a tempo. Porque essa nossa indisciplina, essa nossa impaciência, essa nossa falta de fé, porque quando a gente fala em fé, nós não falamos apenas de religiosidade, não falamos de espiritualidade. Nós falamos de uma crença verdadeira em alguma coisa. Eu posso ter fé em qualquer coisa. Fé no meu trabalho, fé nos meus amigos, fé na minha família, fé na minha crença, fé na minha capacidade, posso ter fé em mim mesmo. Então, na verdade, naquilo que nós estudamos, a fé é o que vai dar para nós realmente o fortalecimento para seguirmos a passos firmes na direção que nós escolhemos. A Jane colocou para nós, em 1878, Padre Domingos Evangelista Pinheiro acreditava que a tarefa da educação é sensibilizar e atuar na alma humana para que foi plasmada. Passava por 4 princípios: sensibilidade, inteligência, memória e vontade. Raciocinei e vi que pela memória é que o educando compõe e interioriza as experiências vivenciadas. Isso vemos nas obras de Leon Denis, Paulo de Tarso e tantos outros. Sim, a gente começa por aí. Então, sensibilidade, a forma como se comunicam. Inteligência, ou seja, se comunicam para atingir os nossos sentidos. A inteligência nos fala numa linguagem que nós somos capazes de perceber. Memória, através dos estudos, a gente começa então a gravar esses ensinamentos. E a vontade de colocar em prática aquilo que foi transmitido para todos nós. E temos ali vários autores. Algumas vezes eu falo, não gosto muito do texto, não gosto muito da forma como ele fala, não gosto muito do jeito que ele escreve e tudo mais. Mas os ensinamentos estão aí. Então, mesmo que a gente não consiga encontrar naquele momento alguém que venha nos dar uma atenção especial, saibamos que todos nós recebemos essa atenção. E temos à nossa disposição aquilo que nós precisamos. Ou seja, a receita para o sucesso é a mesma para todos. Basta apenas que a gente encontre a receita certa para todos nós, através desse estudo. Então, as cartas espirituais chegam para nós com esse objetivo.
Aqui na última frase de Emmanuel, para a gente poder fechar. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Então nós vivemos em comunidade para trocarmos experiências e temos também a participação do mundo espiritual nos dando essas orientações gerais. A mesma coisa também. Bom, passando para o nosso amigo Hermes então, meus amigos, para a gente encerrar aqui o nosso trabalho, vai fazer aqui a prece de encerramento, e eu espero que essas reflexões tenham trazido para nós algo mais na forma como nós estudamos. Eu gostei tanto dessa mensagem, porque embora possa parecer óbvio, é uma coisa que eu nunca parei para pensar. Quando se fala como que as mensagens que chegam para nós, não é simplesmente um passatempo que os espíritos têm de ficar publicando livros. Na verdade, são mensagens que chegam para nós diretamente para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. E nós temos que saber valorizar isso que chega para todos nós. Né? Ou seja, a partir de hoje, já vou começar a ler essas mensagens de modo diferente. Ler com mais atenção, com mais carinho, e não simplesmente passando os olhos. Porque, infelizmente, a gente tem essa superficialidade nas nossas